Deixa só ele pegar essa sombrinha aqui, que ele tem muita idade. Bueno, hablamos. Não, mas a gente passa, a gente não impede a circulação. Pede pra afastarem aí pra deixar pra A gente não impede a circulação. Sim. A gente libera o acesso aí. Só para Não vai entrar mais ninguém aqui agora. Fica aqui perto dele. Aquí. Deixa o Pedro falar. Bueno, la reunión fue. Hubo que decir lo que pasaba con la situación de Brasil, la situación de América Latina, los golpes de Estado encubiertos. Aquí en Brasil hay un golpe de Estado, un estado de excepción, y lógicamente le dijimos que el golpe, por lo menos yo le dije que el golpe de Estado a Dilma Rousseff era para sacar del medio a Lula, ¿no? Y que esto lógicamente ponía en seria crisis la democracia. El otro eje que hablamos es sobre los huelguistas, los que están en huelga de hambre, y la ministra se comprometió en recibirlos. Sí, los va a recibir. Y hablamos lógicamente por la libertad de Lula, ¿no? Que tomen conciencia de que Lula es un preso político, reconocido incluso como preso político por las Naciones Unidas, y que hay que encontrar una solución, una salida que sea justa en bien del pueblo de Brasil y de toda América Latina. La otra cosa, también le señalé que yo he propuesto a Lula como candidato al Premio Nobel de la Paz, no por todo el trabajo realizado en bien de los más pobres, de los desprotegidos, y que sacó de la miseria, elevó la vida de 36 millones de personas a una vida digna, por la salud, la educación, el trabajo. No basta dar un plato de comida, ¿no? Hay que dignificar a la persona. Y bueno, espero que esto llegue a la mente y al corazón de la ministra, ¿no? Y que pueda avanzar. Después, Carol, que le paso la palabra, habló más de la parte jurídica. Nós fizemos relato da visita da delegação que foi ao Papa, ao Vaticano, para conversar com o Papa Francisco sobre a situação do Brasil, sobre os retrocessos praticamente de 20 anos em dois, das graves crises de direitos humanos que nós estamos vivendo, da violência aos líderes políticos, populares, indígenas e a intolerância religiosa. E também falamos da questão jurídica, que é a tônica principal da nossa visita à ministra Carmen Lúcia, a questão da presunção de inocência e o papel do judiciário na contenção, no limite democrático que nós estamos vivendo na eleição de 2018. Dissemos a ela tudo isso e dissemos ao Papa tudo isso e transmitimos a ela também a mensagem do Papa, que identifica claramente na América Latina um processo de criminalização por parte das mídias e que, segundo o Papa, depois aos juízes, aos poderes judiciários de países latino-americanos não lhes resta outra coisa que não inventar direitos ou criar leis que eventualmente não existe na letra fria da lei, não existe nos códigos, na Constituição, para poder ratificar aquelas condenações antecipadas dos meios de comunicação. Isso foi algo que o Papa disse, nós já publicamos em outros lugares. Ela ouviu isso e também falamos do dramático momento que vive o país, não só o Lula como preso por uma execução antecipada da pena, pela não observância da presunção de inocência, nesse caso a não observação da Constituição, que é algo que está nas mãos dela também por em pauta às ADCs. Entregamos esse livro, que é o livro do Comentários a um Acordo Anunciado, que é o segundo livro que os juristas democráticos publicam para questionar a sentença do juiz Sérgio Moro contra o presidente Lula e, portanto, a plausibilidade, a falta de plausibilidade da condenação que daria argumento para, então, ele continuar concorrendo segundo a lei da ficha limpa, que assim mesmo prevê. Então, de nossa parte, nos cabe defender a Constituição, defender a democracia, os direitos políticos do ex-presidente e também a liberdade de 1/4 dos presos brasileiros que estão em regime fechado por conta da interpretação da prisão antecipada e do não respeito à presunção de inocência, segundo dados do CNJ. Doutora, será o nosso papel. A ministra Carmen Lúcia, como presidente do Supremo, ela é a dona da pauta, até pelo menos 12 de setembro, quando ela deixa a presidência. Vocês
Vocês ouviram dela alguma sinalização de pautar as ADCs que tratam de prisão em segunda instância? O que ela disse para vocês durante uma hora de reunião? Ao final, ela disse estar comovida, disse que vai transmitir aos demais ministros, ela deixa a presidência, mas ela vai transmitir a importância dessa reunião, que me pareceu que ela considerou importante mesmo, nós saímos otimistas nesse sentido. E ela disse que não pode antecipar nada, porque seria um pré-julgamento, seria falar fora dos autos. Então ela não pode dizer, segundo ela, nada do que fará. Nós temos esperança que sim, porque ela disse e nós repetimos o artigo 3º da Constituição, ela diz que respeita a Constituição do país. Então, se respeita a Constituição do país, segundo o direito, segundo os juristas democráticos, segundo o Estado de Direito, o Estado Social Democrático de Direito, não há outra coisa a fazer senão observar a presunção de inocência. E, claro, o povo tem a percepção do justo, do processo justo, não precisa ser jurista para saber o que é justo. E, portanto, obviamente que não cabe mais atrasos, não cabe mais nenhum argumento procedimental, ou de tempo, ou de prazo, ou de pautas, para evitar que as ADCs venham a juízo e que a Constituição seja cumprida. Quantas assinaturas no abaixo-assinado vocês coletaram? 240 mil assinaturas nominais, impressas, todas entregues a ela. No Brasil inteiro ou no mundo? Do mundo inteiro. No mundo inteiro, a intelectualidade, juristas do mundo inteiro e Pedindo grandes liberdade autoridades do ex-presidente, políticas também, pedindo a liberdade, por reconhecer a situação do ex-presidente como de prisão política, como bem disse o nosso Adolfo Pérez Esquivel. E uma última questão que nós colocamos como mais dramática, se havia ainda alguma dúvida de que o direito estava sendo cumprido e que havia argumentos e que não havia, assim, portanto, uma polêmica a respeito do processo do presidente Lula, o dia 8 de julho deixou tudo muito, muito evidente que existe uma vontade de mantê-lo detido, tanto é que os princípios da hierarquia foram descumpridos e confessados até por um determinado desembargador, TRF4, que disse a amigos, isso foi publicizado por meios de comunicação importantes. Isso é muito desagradável, é constrangedor, embaraçoso e até revoltante para o povo brasileiro, que reconhece que está sendo, de certa forma, enganado, porque aqui está o direito político dele, como candidato, e do povo brasileiro de votar em quem quer que seja, ou de não votar. Então, as eleições de 2018 estão aprisionadas, né, se Lula não for candidato para se votar ou não se votar nele. A ministra Carmen também é presidente do CNJ, onde tem um procedimento preliminar justamente para apurar esse episódio de 8 de julho envolvendo o Gebran, Favreto. Vocês pediram alguma coisa em relação a essa investigação no CNJ, sobre a apuração do desembargadores, na verdade, né? A ideia não era constrangê-la, nós não fomos às minúcias. Evidentemente que o respeito à Constituição já pressupõe tudo isso. Não precisa ter outro código de leis, nós temos uma belíssima Constituição que permite o respeito e a dignidade do povo, o fim da miséria, o combate à miséria. Ela percebe, pelos relatos dos movimentos sociais, e aqui a gente tem a Beatriz que poderia falar mais sobre isso, que nós temos um retrocesso e os direitos humanos e a Constituição está sendo descumprida. Não precisamos entrar nas minúcias, obrigado pela pergunta, mas não precisou, porque de fato isso está contemplado pelo respeito à Constituição. Bien, está vos y aquí el compañero. Sí. A ver. Eu ou você, Osmar? Bom, eu como artista estou aqui, a Tuca Moraes, Luiz Fernando Lobo, clamando por justiça, né? Pela libertação do presidente Lula. O presidente Lula é considerado preso político. O presidente Lula precisa concorrer, é campeão nas pesquisas. Amanhã haverá a inscrição da sua candidatura. É preciso manter a resistência. Seria mais fácil para ele pedir asilo em outro país. Mas é preciso ter muita coragem, muita confiança em si para dizer: sou inocente, quero provar minha inocência. E o presidente Lula foi levado coercitivamente pela Lava Jato, sem necessidade, de uma forma midiática. Não, ele está lá, está resistindo e resistirá sempre. Como ele próprio disse, eu não tenho vocação para suicida. Se fizeram isso com Getúlio Vargas e ele deu-se um tiro no peito, tragédia nacional, fizeram também a perseguição a Juscelino, eu não vou me matar. Se quiserem, matem-me, mas eu não vou me matar e vou me candidatar. E eu acho que o grande medo é esse, ele continuar na luta. Porque se deixar, ele ganha. Por isso que nós estamos aqui. E amanhã estaremos no registro de sua candidatura. Pelos movimentos sociais, nós apresentamos um rápido
balanço do que tem sido esse golpe de Estado nos últimos 2 anos. São 28 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. Lembrei a ministra dos dados em Minas Gerais, que são mais de 3 milhões de pessoas nessa situação. São 12 milhões de famílias que hoje não conseguem comprar um botijão de gás. Educação e saúde congelados por 20 anos. Nós perdemos o pré-sal, que iria para a educação, que iria para a saúde, que revolucionaria esses direitos, e que nós perdemos resultado desse golpe de Estado. Então, nós, da Frente Brasil Popular, dos movimentos sociais, fomos lá reafirmar o nosso compromisso com a interrupção desse golpe parlamentar. O mundo inteiro, gente, já reconheceu que esse é um golpe. Toda vez que o Brasil sofre golpe, os golpes são de longa duração, passam de geração para geração. A gente precisa interromper esse golpe, e é por isso que a eleição se decide na urna, com os candidatos concorrendo livremente. Por isso a luta dos movimentos sociais por Lula livre, pelo seu direito de se candidatar. E me permita, Osmar, dizer aquilo que você disse lá dentro. Quantos cadáveres ainda serão necessários nesse golpe? Além de todas aquelas crianças que estão morrendo porque a vacinação diminuiu, a mortalidade infantil parou de cair no nosso país, mas também é preciso lembrar da Dona Marisa, é preciso lembrar da Marielle Franco, é preciso lembrar do reitor Cacilleri. Quantas pessoas vão morrendo por esse estado de exceção? Quando a gente não faz alguma coisa, a gente acaba se tornando cúmplice, e o sangue também suja as nossas mãos. Então, movimentos sociais estão nessa batalha por Lula livre, pelo direito dele se candidatar, pelas próximas gerações, não é só por nós, mas é pelo futuro desse país, que merece alguma coisa muito melhor do que voltar à miséria, voltar à fome, como nós estamos enfrentando. Então, foi esse nosso recado para a ministra, e do nosso comprometimento em continuar essa luta pelo tempo que for necessário. Por favor, posso... Meu nome é Beatriz Cerqueira, pela Frente Brasil Popular. Você pode fazer um resumo de chegou atrasado? Pode fazer um resumo? Como é que foi? Eu acho que foi um encontro muito interessante. A ministra foi muito gentil, nos recebeu, ouviu-nos com muita atenção. Acredito que tenhamos falado tudo que queríamos. Evidentemente que ela não pode se posicionar, é claro. E não partiu da gente qualquer tipo de pressão à ministra. Só levantamos as questões. Mas eu acho que existe algumas ameaças no ar. Existem 7 pessoas fazendo greve de fome em perigo de morrer. E existe no ar também a possibilidade de um grande confronto, né? A partir do momento em que a maior liderança política do país está sendo impedida de concorrer à eleição, né? Está sendo impedida de dar entrevistas. Isso é um absurdo. Ele tem que receber pessoas, ele tem que receber jornalistas, ele tem que falar. Afinal de contas, não é um homem qualquer, né? Tem 2 mandatos presidenciais, elegeu a sua sucessora, reelegeu a sua sucessora, que foi tirada por um golpe de Estado absolutamente irresponsável, porque não cometeu crime de responsabilidade, entendeu? Então, é um crime, na verdade, o que está se fazendo com o presidente Lula, entendeu? E eu acho que a ministra nos ouviu, e evidentemente que ela, sensível, acho que conseguimos sensibilizá-la, né? Agora, o que vem daqui para frente nós não podemos ter ideia, mas eu tenho a impressão de que ela, com muita atenção, nos ouviu, e as personalidades aqui presentes, né? Não foi brincadeira, não é brincadeira isso, né? E ela, de fato, recebeu-nos a todos muito bem.